a imigração ilegal, você vir pela fronteira, ela vai te trazer consequências. A pessoa, quando passa pela fronteira, ela acreditou que aquilo era a única opção que ela tinha. E muitas vezes é mesmo. Então, assim, sabe que algo ali, ela vai ter que lidar com aquilo, tentar resolver aquilo de uma outra, da melhor forma, ver o jeito que tem como se regularizar, porque isso não define se a pessoa é uma pessoa má ou ruim, isso não define, sabe? A pessoa entrou nas condições que ela tinha, ela acreditou que ela era aquela opção, porém, com toda a escolha, vem uma consequência. Sua história de vida importa. Na prática, você que já está envolvido com a comunidade, tem algumas o imigrante recém-chegado sempre fica aquela coisa, né: "Meu Deus", aquele medo de andar na rua, "será que vai vir um fiscal da imigração?". Isso existe mesmo? Existem fiscais da imigração que andam por aí procurando imigrante para deportar? Olha, é uma boa pergunta, essa é uma boa pergunta. A imigração vem mudando muito o jeito. A imigração, assim, depende muito. Essa é a resposta. Depende muito. Hoje, para você ter ideia, nós tínhamos aqui, antes da pandemia, nós tínhamos cerca de 14, 15 milhões de imigrantes indocumentados. Depois da pandemia, isso ao longo de várias décadas de imigração ilegal, imigração pela fronteira. Com a pandemia, o governo, agora, recentemente, o governo abriu as fronteiras. Só nessa abertura de fronteiras já se fala em 17 milhões. De 10, vou colocar assim, ó, 10 a De 17 novos de imigrantes? novos imigrantes. Então você imagina quanta pessoa entrou pela fronteira. Eu agora não tenho dado, então não quero, mas assim, a imigração brasileira foi 10 vezes maior. De um ano assim para o outro, 10 vezes maior. Então, Do que nos últimos 20 anos? dos últimos 20 anos, então assim, era, por exemplo, imigrava-se 1.000 brasileiros por mês, passou a ser 10.000 por mês. Então assim, nessa proporção. Então, a imigração não dá conta de estar em todos os lugares, entende? A imigração tinha muito chamado raid, né, que é ir no local de trabalho, pegar as pessoas que estão trabalhando lá de forma ilegal e colocar em procedimento de deportação. Existe isso? Isso ainda pode acontecer. Tem localidades que eu não vejo isso acontecendo aqui na nossa área, New Jersey, Massachusetts. Então, assim, eu não tenho ouvido falar disso mais, entende? Então, a pessoa, porque assim, tem tanta coisa que a imigração está tentando resolver. Primeiro, a imigração quer deportar as pessoas que já estão como ordem de deportação. Isso acontece muito em pessoas que têm criminal record, né, passado criminal, ou se envolveu em algo criminoso. Então a imigração está atrás daquela pessoa, por exemplo. A pessoa é muito comum isso, infelizmente. O que eu vejo mais em colocando pessoas em procedimento de deportação é violência doméstica. Porque a pessoa, por exemplo, entrou pela fronteira, tem uma ordem de deportação lá. Entrou há 20 anos. Aí tem uma ordem de deportação dormindo, adormecida. E aí a pessoa se envolve num caso de violência doméstica. A pessoa vai presa, e aí aquela da prisão estadual, né, que é como se fosse o fórum lá no Brasil da cidade, eles comunicam à agência de imigração, que é o ICE. Aí comunica à agência e pronto. A pessoa tem uma ordem de deportação. Por mais que aquela violência doméstica iria se resolver, a imigração, após a pessoa sair do fórum, né, estadual, igual o juiz lá no Brasil, ela vai para a detenção da imigração. E para tirar de lá é muito difícil. E a violência doméstica por si só já não é um fundamento automático para uma deportação? Ou não existe isso? Olha, vai depender muito. A violência doméstica, ela é um dos crimes que podem colocar. São. Tem uma série de crimes que coloca a pessoa como uma pessoa não tem uma boa moral. Ela chama crimes de como se fosse de uma má moral, entende? Uhum, Coloca a pessoa já como que ela não tem uma boa moral, então ela não serve para ficar nos Estados Unidos. uhum. Porém, a violência doméstica é um problema social tão grande. Imagina um casal imigrante precisando pagar aluguel, com filho às vezes doente, o casamento instável. Imagina as pessoas viverem assim por anos. Veio de forma ilegal, então a pessoa tem essa pressão, sou imigrante, não tenho dinheiro, não tenho um documento. A violência doméstica é algo que está em eminência de ocorrer.
A esposa chama a polícia, porque houve né, uma violência doméstica, uma voz, a pessoa ficou assustada, enfim, tem toda uma situação. A pessoa chama a polícia. Essa é uma coisa que eu vou falar que eu ouço demais. É triste. Ela chama a polícia porque ela ficou ali meio desesperada e chamou. A polícia veio, leva o marido preso, ok, coloca uma ordem de restrição. Aí depois vem a imigração e deporta o marido daquela mulher. E que a mulher fica desesperada. Eu se eu soubesse, eu não tinha chamado a polícia, nem era para tanto. Ou, ok, aconteceu isso, mas eu já perdoei, eu quero retirar a queixa. Já era. Então, a violência doméstica, ela é uma coisa, eu falo para amigo meu, né? Eu converso, rapaz, não entra nessa. Se a mulher falar qualquer coisa, os bons conselhos, eu falo, olha, já vai procurar um quarto. O máximo que você puder de fazer, de apaziguar isso, o silêncio, eu falo, às vezes uma pessoa me liga, já me ligaram. Cara, tô numa situação aqui em casa. Falei, rapaz, essa situação pode te levar pra um lado que você não tá entendendo. E eu sei que vocês dois se dão bem e isso é só algo que tá acontecendo agora. Eu falei com ele assim, nunca esqueço, 24 de dezembro, antes do Natal, tava numa reunião do grupo da igreja, dos jovens, a pessoa me ligou, eu fiquei até assim, eu não esperava. Falei, olha, você vai fazer isso pra mim, você vai ficar em silêncio 3 dias. Silêncio, porque eu não sabia, eu falei: "Deus, qual conselho que eu dou pra essa pessoa?" Porque tá na eminência de polícia. Aí de polícia eu já sei que depois toma um rumo que você não consegue segurar. Aí eu falei pro cara assim: "Você é meu amigo, faz uma coisa pra mim, me promete que você vai ficar em silêncio 3 dias no mínimo dentro de casa, vai acabar isso tudo". Pá, ele falou: "Vou fazer isso". Consegui convencer ele, fez. Na outra semana a gente conseguiu contato. Caleb, você não vai acreditar. Tem problema nenhum aqui dentro de casa. Nem é conselho de advogado, né? Ele falou assim, cara, resolveu tudo. Falei, cara, graças a Deus. E eu agradeci a Deus, muito obrigado. Porque naquele momento, tava na reunião, aquela coisa, eu não sabia o que que eu ia. Falei, o que que eu posso falar pra essa pessoa agora? Pra, igual água no fogo mesmo, acabar com aquilo. Acabou. Então, a violência doméstica, eu diria, ela é a porta, é o primeiro pé que você põe na deportação. É o primeiro pé. Não foi entrar ilegal nos Estados Unidos. Não, é violência doméstica. Agrediu tanto mulher quanto homem, teve um problema, aquilo ali é pano pra manga. E a violência contra a mulher é algo que está muito, felizmente, vindo à luz, para que as mulheres conheçam os direitos e os homens também tenham noção dos seus limites, não? Mas também existe a violência da mulher contra o homem, né? Você já se deparou com situações assim? Olha, tô- olha só, o sistema, o sistema ele é favorável a alguém, entende? A mulher, normalmente, ela está em situação de maior vulnerabilidade. Então, ela Uhum. coloca o olhar do juiz, do julgador, sempre favorecendo a ela, porque é mais comum a mulher ser vítima de violência doméstica. Mas pode acontecer que, usando desse favorecimento também, há mulheres que podem usar esse benefício, essa vantagem, para uma coisa errada, ilegal. Colocar outra pessoa como um violador, ou uma pessoa indiciada aí por colocar um charge nessa pessoa de violência doméstica, sendo que aquela pessoa não cometeu. Então, acontece os 2 lados. É muito mais comum a mulher ser vítima de violência doméstica, sim, mas também eu já vi também casos que a mulher usando, né, usando esse favorecimento, colocar um homem numa situação muito complicada. Caleb, imigrante que está irregular aqui nos Estados Unidos, eu ouço a expressão imigrante legal, imigrante fora de status, imigrante irregular, qual é a expressão mais adequada? Sim, é uma boa pergunta. Quando você quer colocar de forma pejorativa, eu vejo usando mais o termo ilegal. Quando Uhum, você, por exemplo, você vai conversar com um amigo seu, você sabe que ele está numa situação que ele não tem um green card, por exemplo, uhum. não está numa situação legalizada. Você vai falar com ele assim, cara, mas você é ilegal. Você não fala isso com ele. Você fala assim, cara, mas você é indocumentado. Muda muito. Com certeza. Então, hoje eu percebo assim, as palavras que você escolhe,
elas dentro no íntimo da pessoa que está naquela situação, faz toda a diferença você escolher a melhor palavra. Se você quer realmente fazer o bem para aquela pessoa, não trazer mais, assim, um estresse, né, colocar a pessoa numa situação pejorativa. Então eu acho que a palavra mais adequada hoje seria indocumentado. Imigrante indocumentado. Indocumentado. E a fora de status? Fora de status é um termo mais técnico, né. Então, eu não às vezes a pessoa vai falar isso numa consulta, ou: "Ah, mas porque eu estou fora de status", mas eu não ouço na rua, no dia a dia. Uhum, Então, fora de status é uma condição, sim, mas o indocumentado é assim, que as pessoas mais falam undocumented, que é uhum, um inglês, né, não fala assim out of status, não se tem essa expressão, né, uhum. undocumentado. Até assim, os jornalistas, eles usam mais essa expressão quando eles querem falar de um modo mais apropriado. A violência doméstica é um tema extremamente sensível e importante na comunidade, na sociedade e na Sim. comunidade imigrante também. Você observa, dada a proteção que existe, eu queria te pedir para falar um pouco sobre essa possibilidade de se regularizar no país se você for vítima de uma violência doméstica. Existe um certo abuso, por parte dos imigrantes em, de repente, até criar uma situação para se favorecer? Olha, isso vamos falar primeiro de como a pessoa pode obter um visto como vítima de violência. Existe o visto como vítima de violência. Há certos crimes. Um desses crimes é violência doméstica. Então, se a pessoa foi vítima de violência doméstica, ela tem a possibilidade de se qualificar para o visto U, o visto de imigrante vítima de alguma violência, ok? Uhum. Algum crime, que aí a violência doméstica entra nesse crime, ok? Então, pode ser que uma pessoa use, sabendo disso, sabedora dessa situação, ela use sim, crie uma situação contra aquele que Parceiro. seria a vítima, né, o parceiro, ou outro, de uma situação de violência doméstica para no futuro pedir aí um green card, porque esse tipo Já de forma mal intencionada. já de forma mal intencionada, isso acontece. Então, infelizmente, eu falo para os meus amigos homens, né, eu falo assim, nos Estados Unidos, essa questão da violência doméstica é muito séria. Eu falo, silêncio absoluto, porque ninguém vai falar assim: "Ah, ele ficou em silêncio para mim, me ofendeu", então não tem como. Se você ficar em silêncio, você nunca ofende. O silêncio é a saída, e encostar numa pessoa, nunca. Ainda mais numa cultura americana que aqui você não encosta em ninguém. Eles, né, aprendem na escola nunca encostar, conversar encostando, e a gente brasileiro, né, encosta e tudo mais. Mas assim, a violência doméstica é tratada seriamente nesse país, e como eu disse anteriormente, ela é uma primeiro pé que você põe na porta da deportação, do procedimento de deportação. Então, já sabendo também que pessoas podem, com a má intenção, usar de uma coisa que seria benefício de quem realmente foi vítima de violência, então você tem que ficar aware, né, você tem que ficar ligado. Eh, Infelizmente, infelizmente alguém vai querer usar a lei de uma forma ruim, e isso prejudica outras pessoas. A lei de proteção à mulher, ou a vítima de violência doméstica pode ser mulher ou homem, ela não foi criada para isso. Ela foi criada para proteger a pessoa que realmente sofreu uma violência. Uhum. Então eu prefiro acreditar que é certa, a gente vai acreditar que aquela pessoa realmente foi vítima de uma violência. Então quando ela cria esse plano mirabolante de criar uma situação de violência para colocar outra pessoa numa situação, complicada, realmente é muito triste, e eu já vi casos assim, e é o pior, porque muda da vida da pessoa, Uhum. muda-se do dia para a noite. Ela vai presa, ela já dorme presa, aí já tem uma audiência de ordem de restrição com o juiz, dali ela já não pode chegar perto daquela pessoa mais, não tem contato nem nada, e o cara já fica assim, nessa situação, né, foram homens, então assim, já fica: "Como assim? Que é? O Caleb, eu vou ser deportado", eu falo: "Tem uma chance", aí o cara: "Como assim? Mas eu não fiz nada, mas não houve isso", e ela fala né, a pessoa disse isso. Então, é uma situação infelizmente triste. Porém, grande maioria, são mulheres realmente vítimas de violência, entende? E eu comecei a ter mais ciência da realidade de como é a mulher violentada depois que eu comecei a ouvir os casos, porque realmente é algo
que, assim, sério, é um problema social sério a violência contra a mulher, assim, a mulher realmente ela é mais vítima na maioria dos casos. Sim, e sem contar a agressão psicológica também que existe, principalmente quando o homem já está numa situação, regular no país e a mulher ainda está em processo e acontece chantagem quando tem filhos junto, isso já chegou ao seu conhecimento? Sim, é muito triste. Eh, o abuso é assim, eu vejo o abuso como o abuso é você fazer algo com uma pessoa que você não faria com você, entende? Eu percebo isso, às vezes, você começa um atendimento de uma pessoa ali, você vai escutando a conversa, às vezes a pessoa realmente nunca teve uma agressão física, mas essa pessoa está sendo abusada por aquela outra pessoa, entende? Porque a outra tem mais conhecimento, às vezes fala a língua, igual você colocou, posições de superioridade, fala a língua. Dinheiro, coloca a pessoa na posição de superioridade. Documento, coloca a pessoa na posição de superioridade. Então, quando a pessoa usa disso para ter a outra pessoa, já é um abuso. Sim, muito bem colocado. Então, se aquela pessoa não está voluntariamente com você, você está usando de alguma coisa para manter aquela pessoa perto. Então, vai ser o poder, o dinheiro, a influência, então, conhecimento. Então, assim, é, acontece, é comum, tá na nossa comunidade. E tem como se defender disso judicialmente? Mesmo a pessoa que está indocumentado aqui nos Estados Unidos? Olha, eu não sou um psicólogo, né? Nem um expert no assunto, mas uma coisa que eu noto que as vítimas de violência doméstica, elas se sentem, na maioria eu vejo elas ainda se sentem cobradas ou culpadas. Elas não têm uma elas pensam que elas às vezes estão erradas de procurar ajuda, porque tem outros tipos de abuso também, a mulher, infelizmente, ela é a pessoa que mais sofre na violência doméstica. E quando eu ouço os casos, a pessoa às vezes nunca contou uma coisa que aconteceu há 20 anos. Nos casos de asilo também. Então, e você vê como que aquela pessoa guardou aquilo tudo sozinha. Porque para nós, os homens, assim, não é tão comum. Eu vejo mais as mulheres trazendo histórias, assim, catastróficas. Fala: "Olha, isso eu nunca contei, nem meu pai sabe". Então quando eu ouço aquilo, eu penso hoje, depois de ouvir, né, a gente vai fazendo os atendimentos, eu estou muito mais sensível nessa área. Porque eu não sabia que a mulher, ela sofre muito mais violência, abuso sexual na infância, muito mais que o ra que o menino. O menino também sofre, mas a mulher sofre mais. A mulher, ela sofre mais abuso no casamento, violações, assim, eh, de assim, não tem nome pra isso, entende? Então a pessoa traz esses traumas na vida toda e não se abre pra ninguém. Então, com os atendimentos que eu tenho feito, eu tenho visto que isso é uma realidade palpável, sabe? O problema da violência doméstica e também do abuso. Então, é uma realidade que eu não sabia que existia nesse nível, nesse nível. Então, é uma como que a mulher pode se proteger disso? Eu penso a igreja procurar instituições, igreja, O próprio Mantena O Mantena é uma instituição e há organizações contra a violência doméstica, mas o que eu quis dizer, assim, até a pessoa chegar nesse ponto de chegar de chegar em si e falar assim: "Nossa, eu preciso eu de preciso de ajuda. ajuda", já se passaram anos. Já se passaram anos, ela se cobrou, ela tentou fazer o melhor, ela tentou ela achou que era culpa dela mesma, mas aí ela vai conversando com uma amiga, ou uma pessoa mais experiente, um parente, fala: "Não, mas isso não tá certo". Porque você quando está numa situação de vulnerabilidade e quando você está numa crise, você não vê bem a situação. Quem está de fora que fala: "Não, mas isso aí não tá me cheirando bem não, moça. Isso aí ele não poderia ter feito isso com você". Ou ela: "Olha, ela não poderia ter feito isso com você". É a pessoa que está de fora que tem um olhar melhor, mas sem aquela poeira, né, ela vê as coisas mais com Uhum. melhor nitidez. Então a pessoa, até ela sair dessa situação, ou ela enxergar que ela precisa de ajuda, infelizmente passaram-se muitos anos. Como é
essa história de que o filho americano, quando ele faz 21 anos, ele passa o documento para os pais, mesmo que os pais sejam imigrantes indocumentados aqui nos Estados Unidos? Olha só, uma boa pergunta. Existem umas nuances aí dessa legalização do filho americano para o pai indocumentado. Se este pai entrou pelo aeroporto, então com visto de turista, um visto de trabalho, de visto de negócio, esse filho consegue sim passar o documento, igual a gente fala, passar o documento pro meu filho, para o meu pai, meu filho, é Papel. o papel. Então, assim, ele consegue sim fazer a aplicação, ser o sponsor, né, de uma aplicação para o pai nesse sentido, nesse caso. Se foi um pai, infelizmente, que entrou pela fronteira, essa petição desse filho, ela não tem esse poder de automaticamente dar esse perdão para o pai que entrou pela fronteira. Então, esse filho consegue fazer pelo menos a primeira parte do processo, que é a aplicação, mas o pai não consegue aplicar para o Green Card porque tem uma deficiência ali, porque foi a entrada ilegal. Infelizmente, o filho, ele não é um parente que qualifica para pedir o perdão para o pai, entendeu? Então, assim, nesse caso, esse pai que veio pela fronteira, ele não vai ter um caminho assim rápido para o Green Card, como se o outro, como o pai que entrou pelo aeroporto com visto. Esse pai o pai que entrou pela fronteira, ele teria que deixar o país, se essa foi a única violação, esperar fora dos Estados Unidos 10 anos, que é o prazo de passar o prazo de banimento, se ele ficou mais de 180 dias aqui nos Estados Unidos de forma ilegal. Deu mais de um ano, desculpa, de forma ilegal, que tem um banimento de 3 anos e de 10 anos. Então ele depois que ele fica 10 anos fora, sim, se essa foi a única violação, sim, esse filho consegue. E eu já vi vários casos, porque os pais vão para o Brasil, o filho continua aqui, aí o filho aplica para o Green Card, depois dos 10 anos o pai vai lá no consulado no Rio de Janeiro e pega o Green Card e entra. Entendi, então tem uma consequência, tem uma certa esperança, né. Tem. Não, ele tem sim. Tem há outras situações que não há o que se possa ser feito, e são situações tristes. Mas nessa, lógico, a pessoa fala: "Ah, ficar 10 anos fora dos Estados Unidos", é a lei hoje. Uhum. É a lei hoje, então para quem se o filho quer passar para o pai. Então, assim, é lógico que a gente está falando de uma forma geral, tem outros detalhes que você pode saber da vida da pessoa que pode trazer ali uma novidade, mas em termos, assim, gerais, é assim. O casamento com um americano, uma americana, é um caminho seguro para conseguir um green card? É boa pergunta, mas vai depender do modo com que essa pessoa entrou nos Estados Unidos. Por exemplo, igual a história, né, que eu contei do pai que entrou pelo aeroporto com visto de turista e o pai que entrou pela fronteira. Esses dois têm caminhos diferentes para obter o green card. Da mesma forma, se uma pessoa se casa com um cidadão americano, vai depender muito a forma que ela vai conseguir o green card. Se ela entrou pelo aeroporto com um visto, ou se ela entrou pela fronteira de uma forma não admitida, tipo, sem visto. Então, essa pessoa que entrou pelo aeroporto, ela tem um caminho simples, eu vou dizer assim, comparado ao caminho que o outro que veio pela fronteira irá enfrentar até chegar ao green card. A pessoa que entrou com visto, o marido americano, ou americana, a esposa, ela vai aplicar para o esposo imigrante, cônjuge imigrante, e ele vai aí obter, se esta foi a única violação, vai olhar criminal record, né, se a pessoa tem antecedentes criminais e tudo mais, se ela se qualifica, porque, né, vai olhar também outros detalhes, se o marido, cônjuge americano paga os táxis, tem uns detalhes, mas de modo geral, a pessoa que entrou pelo aeroporto, o caminho até o Green Card é mais simples. Porém, de forma diferente é aquela pessoa que entrou pela fronteira. A pessoa que entrou pela fronteira, ela vai ter a necessidade de pedir um perdão. E o perdão, ele hoje está em, assim, 48 meses para ser julgado, só o perdão. Então ela tem que fazer uma petição para provar que o casamento é de boa fé. Depois dessa petição ser aprovada, ela tem que fazer o perdão, e o perdão é aprovado hoje em 48 meses, não, pelo tempo de processamento. Depois que esse perdão é aprovado, ela vai pegar esse green card lá no Brasil, no consulado do Rio de Janeiro. Então, assim, há olha, 3 steps, né? Uma primeira, uma petição, uma segunda, depois uma outra lá no Brasil. E essa pessoa não pode ter outro tipo de violação. Somente no caso, se foi esse perdão,
é para presença ilegal, pela entrada ilegal. Caso ela tenha um outro tipo de irregularidade, ela tem que pedir um perdão diferente. Então, assim, se você vê que uma pessoa que entrou de visto, quando se casa com um cidadão americano, ela, em um ano aí, o tempo de processamento hoje são 18 meses, mas está saindo mais rápido. Então a pessoa já pega o green card muito mais rápido. Diferente da pessoa que veio pela fronteira, entende? Uhum, Então é um caminho mais difícil. uhum. Eh, pessoal, por isso, a imigração ilegal tem as consequências, né? Para sempre, não tem, sempre vai ser mais tortuoso o caminho de quem faz essa imigração ilegal na parte de se regularizar aqui? Olha, é um caminho que não. A imigração ilegal, você vir pela fronteira, ela vai te trazer consequências. Mas é o que eu sempre digo, assim. Não é, é o que eu tô. Com a experiência a gente vai Uhum, aprendendo. A pessoa, quando passa pela fronteira, ela acreditou uhum. que aquilo era a única opção que ela tinha. E muitas vezes é mesmo. E muitas vezes é mesmo. Então, assim, e eu acredito quando a pessoa passou pela fronteira eu acredito que realmente que era a única opção. Então a pessoa Porque está tendo outra, quem escolhe aquela? ela é, ué. Tão difícil, não? Sim, a pessoa já sabe que algo ali, ela vai ter que lidar com aquilo, tentar resolver aquilo de uma outra da melhor forma, ver o jeito que tem como se regularizar, porque isso não define se a pessoa é uma pessoa má ou ruim, isso não define, Uhum, sabe? Não absolutamente. define. Então, a pessoa entrou nas condições que ela tinha, ela acreditou que ela era aquela opção, porém, com toda a escolha, vem uma consequência. Então, assim, ela entrou pela fronteira, ela tem a consequência de terminar aquele caso de deportação, ou se não teve caso de procedimento de deportação, ela tem o quê? Pedir um perdão para, né, depois que vai aplicar para um green card, ela tem que pedir um perdão sobre aquela entrada. Realmente fica um caminho mais longo, porém é um caminho fazível, né, como se, né, no português, então Possível, é né? possível. Então era um caminho mais longo, é uma volta que tem que dar, mas a pessoa consegue. Cumprindo os requisitos do Sim. perdão. A pessoa consegue fazendo as coisas da maneira correta, a pessoa consegue e já há os mecanismos jurídicos para isso, né, da pessoa conseguir de forma correta, né, atingir aquele objetivo que é regularizei minha situação, eu quero ficar nesse país, quero me regularizar, então é esse o caminho, a pessoa se regulariza. Mas é difícil cumprir esse perdão de 10 anos, não? Depois que você já tem filho, depois que você começou sua vida aqui, você já tem o seu ganha-pão aqui. É um caminho possível, mas na prática é tão difícil você fazer essa escolha. Sim, a gente vai criando aqui nos Estados Unidos amizade. É os relacionamentos, né, a amizade, é a igreja, é o trabalho, é o seu negócio. Então, a pessoa que tem que cumprir um banimento de 10 anos, fora do país, a pessoa não ela só vai fazer isso quando for tipo, não tem outra saída, é essa. Então, ok, eu vou lá para o Brasil, vou esperar lá. Eu vejo isso muito acontecendo quando a pessoa atinge uma idade. Uhum. A idade, assim, lá na terceira idade, eu vejo as pessoas porque enquanto você está trabalhando, está com a força toda aqui, você não se vê mudando o seu rumo. Mas a pessoa já: "Olha, já estou aqui há 20, 30 anos, agora se eu tiver que voltar para esse país, eu só volto assim, com green card, não, para mim não dá mais". Ouço muito isso. Aí quando chega mais ou menos essa fase, é o que eu tenho percebido que as pessoas fazem essa escolha. Uhum. E Caleb, na questão do pertencimento, você que tem contato com imigrantes e está ali, né, como advogado, trabalha os temas mais sensíveis e que às vezes assim, nem só espinhentos, mas doloridos mesmo, não? Essa questão do pertencimento do imigrante que está sem o documento, se sente um hóspede um pouco ali irregular. Como você lida com essa situação? Você consegue desligar ou você fica revivendo aquilo: "Ai meu Deus, o povo que sofre"? Assim, das histórias que eu ouço, Uhum, ah, eu tento fazer o melhor para aquela pessoa. Eu tento ser, assim, quando eu ouço uma história que a pessoa tá na situação. Na verdade, eu mais aprendo do que tudo com as pessoas,
A pessoa às vezes me vem, ela conta uma história, a única coisa que eu tenho uma palavra ali é uma de conforto às vezes, nem é de advogado, né. Porque o advogado ele tem uma opinião técnica, mas eu sinto que a gente ajuda mais, não vou dizer mais não, mas é uma mistura. A gente ajuda de uma forma humana, entende? A pessoa você ouve a história da pessoa, você, como eu te disse, você é honesto com a pessoa, você traz um conforto, e aquilo até ali é o que você pode ajudar essa pessoa. Eu mais aprendo com os imigrantes do que eles aprendem comigo, porque eles têm mais experiência morando aqui, não eu. Então eu converso com a senhora que está aqui há 30 anos. Vamos supor, pessoas que vieram depois da última anistia, que foi em 1986, que não se legalizaram. E eu aprendo com essa pessoa. Essa pessoa tem muito mais a ensinar, porque ela é uma imigrante que pode dizer com propriedade o sentimento do imigrante, a luta do imigrante. Eu estou aqui há 4, 5 anos. Então eu converso com essa pessoa e eu tento ser honesto, mostrando os caminhos aí para ela do que pode acontecer. E, e essa questão do pertencimento, eu sinto que o imigrante mais experiente poderia responder isso, porque ele sabe como é ficar num país décadas sem aquele país te considerar um cidadão, e ele pode nos responder, né, ajudar, porque é uma pergunta difícil, só a experiência vai trazer, de como ele lidou com essa situação, que eu acredito que não é fácil, entendeu? Muitas pessoas têm a expectativa de uma legalização em massa, do governo, de repente, sabe, fazer alguma anistia. Existe uma real expectativa disso? Você acha que tem chance disso acontecer? Olha, sempre haverá uma chance, né, senão a gente, caramba, tem que ter fé. A última anistia foi em 1986. De lá para cá não houve outros programas, mas não uma anistia. Já se são minha irmã é de 86, então ela tem 38 anos. Já é muito tempo sem o governo, assim, se posicionar numa forma realmente eficaz, concreta, né. Tem vários programas, mas não teve uma anistia, algo assim que abrace todas as pessoas. Há sempre a esperança, porém, independente de que partido você vota aqui nos Estados Unidos, a imigração hoje é uma pauta e eu vejo, assim, uma disputa de poder. Olha, eu vou falar uma coisa que é minha, né, pessoal. Por exemplo, vamos supor que a direita quer legalizar os imigrantes, uma legalização em massa. Aí leva-se esse projeto lá para casa onde eles vão votar. A esquerda, que quer fazer isso para os imigrantes, não quer deixar a direita fazer, porque quem fizer isso para os imigrantes vai levar o crédito. Uhum. Então, às vezes, eu fico pensando que, por uma disputa de poder, é que os imigrantes não estão tendo alguns benefícios, entende? Por quê? Porque se tanto a direita ou a esquerda chegassem a um acordo e que pudesse ser dito que o crédito fosse distribuído de forma igual para os 2, eu acredito que a gente já teria um novo benefício aí para o imigrante, uma anistia e tal. Mas a gente sabe que na política não é assim. Uhum. Aí você imagina, a direita legalizou em massa todos os imigrantes. Para quem que você acha que você vai votar quando você for cidadão americano? No candidato da direita. A esquerda legalizou, né, assim, propôs uma legalização em massa. O imigrante que deixou de ser imigrante para ser cidadão, quem que a gente acha que ele vai votar? Para quem deu aquele benefício. Então eu penso que eles não é mais difícil por uma questão política mesmo, de disputa de poder, que essa situação não foi ainda melhorada ou resolvida. En então eu vejo assim, se eles não entrarem em acordo, vai ficar difícil, porque um faz, o outro fala: "Não, não pode ser assim", aí o outro faz: "Não, o outro não pode ser assim", aí fica nessa coisa eterna. Pelo menos, vamos se dizer, já tem 38 anos. É muito ano, né, são muitos anos para a pessoa ficar esperando, né. Você pode comentar sobre a questão dos dreamers? Teve essa questão de que os filhos, dos imigrantes que foram trazidos indocumentados também, conseguiram se legalizar. Olha, os dreamers, são os imigrantes, são os filhos de imigrantes realmente que vieram, né, e ficaram aqui de forma indocumentada, aí tem um critério de idade,
que é o DACA, né, é o programa do DACA. Uhum. E aí esse programa beneficia certos benefícios como permite de trabalho, social, para uma categoria, uma classe, dependendo da idade que esse jovem entrou aqui e tudo mais. Foi um programa criado pelo ex-presidente Barack Obama. Porém, esse programa hoje ele está suspenso, eles não aceitam mais aplicações. Então, quem entrou naquele programa entrou e consegue ir renovando, mas novos aplicantes eles não estão aceitando, entende? Então, assim, aquele programa como se tivesse sido congelado. Uhum. É um programa que ajuda muitas pessoas, porque você imagina o jovem que veio para cá, ele não queria vir para cá. Ele veio porque ele é dependente do pai dele. E ele vem para cá e ele vê os amiguinhos americanos estudando, ele vai ver os amigos na corrida da vida, saindo muito mais na frente do que ele, se ele não tiver um documento. Ele não pode ter um social, ele não pode, né, não poderia ter um social, um work permit, não, ele não poderia trabalhar de forma legal, isso aí, e também sem um social, ele não poderia aplicar para uns benefícios de universidade. Então já coloca, olha só como as coisas são. Lá atrás você já define quem será o patrão, quem será o empregado. Sim, é um problema social muito emergente, não? Eu tenho aprendido muito estando no meio da comunidade. Você tem que desejar o bem para aquela pessoa. Você não pode desejar só para você, só para você ser próspero. Aquela pessoa tem que ter a ferramenta necessária para prosperar também, Uhum. porque senão ela vai ser colocada à margem. A pessoa quer ter uma empresa, quer produzir, você tem que ter os caminhos para essa pessoa produzir. Quem quer produzir, você tem que criar os caminhos, as ferramentas, documentos necessários, porque senão, com o passar das gerações, aquela família vai ficar uma família subjugada pela outra que não pôde ter, que teve os benefícios, mas eu não estou falando de benefício aqui de dinheiro, eu não estou falando aqui que você não um sistema que não eu estou falando de um sistema igual. O que esse jovem não quer estudar? Sim, esse também quer, sim. Um não pode estudar porque o governo não pode financiar o estudo para ele, o outro pode. Eles não estão na corrida aqui, eles não estão de forma igual, não estão. Tem um que está na frente e o outro que não pode prosseguir. O outro, ele automaticamente tem que procurar um trabalho, ele vai procurar a informalidade, e vai passar os anos dele estudar. Aí ele passa os anos de estudar, outro já é doutor, ele não pôde ser por quê? Não por causa de dinheiro ou não por causa de falta de força, não, porque ele foi impedido, não tinha Sim, como, né. Não, ele não tinha, um ganhou financiamento, o outro não, então ali você já distingue e separa. sim. E no caso de crianças, né, filhas de imigrantes, que foram trazidas pelos pais sem essa opção, por mais que o programa esteja suspenso agora, eh, essa criança ela tem que ser olhada por alguém, porque o destino dela já está decidido. Um ser humano que pode viver, sei lá, 90, dizem que quem vai viver 110, 120 anos já nasceu. Ah, o que eu falo é o seguinte, essa criança veio para cá, ainda ela não estava com a cultura totalmente brasileira nela, aí ela é imergida em outra cultura. Aí agora os amiguinhos de escola são os americanos. Ela fala inglês agora já melhor que o português. Ela nem gosta de falar português. Então, essa pessoa, a cultura dela de música, a cultura dela de esporte, tudo ficou americanizado. Na hora do pá, poxa, eu não sou americano. Essa criança fica uma situação complicada, que deixou de ser criança, né? Agora é um adulto. Ela vê os amigos dela trilhando um caminho mais próximo e ela, né, vê a situação, poxa, mais difícil. E você se vê, com a formação que você tem e com o trabalho que você faz, e um pouco além da advocacia e de fato virar um ativista, defensor desses direitos ou não? Você não acha que vai ser por aí? Olha, eu tenho muita o mal, assim, eu tenho um pouco de resistência a levantar alguma bandeira. Eu tenho resistência, sabe, porque pelo nome da bandeira que você quiser levantar, se propuser a levantar, você às vezes vai fazer coisas que você não faria.
mas agora a bandeira que é sua bandeira é a mesma bandeira do outro, que é do outro você já institucionaliza uma coisa. Então, assim, eu não sou um cara político. Então, a política é uma coisa que eu decidi no coração há anos não entrar. Não tenho nada contra quem vai para política, bom demais, contanto que seja para ajudar as pessoas, parabéns, força. Mas eu penso que eu não preciso de entrar, institucionalizar algo para defender alguém. Uhum. Eu peço a Deus porque de olhar a situação realmente como ela é. Porque a partir do momento que você defende uma bandeira, a gente cai num perigo de não enxergar a situação, a sua realidade mesmo, achar que você está na posição mais inferior que o outro ainda, entende? Mas que todo mundo tem que ter uma conversa, entende? Eh, o meu ativismo é sempre ajudar o próximo, é quem está perto mesmo. Não é institucionalizar isso. A pessoa chegou ali e não quer saber a opinião política dela. Porque na hora que você vai vender um produto, você pergunta para que partido aquela pessoa vota? Não. Então, para ajudar também deveria ser assim. Que aquela pessoa, se aquela pessoa ela pode trazer um benefício econômico comendo lá na sua padaria ou no seu restaurante ou contratando seu serviço, então por que você vai ajudar ela? Para ajudar você tem que olhar partido político. Eu não vejo sentido. Então, eu prefiro ficar nessa posição, a não institucionalizar um ativismo, uma coisa assim, mas ajudar o próximo, realmente o próximo, aquele que chegou até a mim. E ali eu trabalhar ali, ver a necessidade daquela pessoa, porque uma pessoa não é igual a outra. Uhum. E hoje eu trabalho assim, ajudando aquele que eu estou conectado diretamente com ele. E que é o mais difícil, cuidar é mais fácil você querer consertar. Eu vi isso recente, tem um filósofo não, né, ele é médico, acho que é psicoterapeuta, psiquiatra, tem um médico psiquiatra canadense, não sei se você já leu algum livro dele, Jordan Peterson, que ele fala isso: "É mais fácil você querer consertar o mundo do que se comprometer em arrumar seu quarto". É verdade. É um pouco isso aí que você falou, vamos focar em quem está perto, não? Sim, porque eu tenho muito, não é medo, porque medo é uma palavra que pode ser levada para várias interpretações, Uhum, mas eu não quero trilhar esse caminho da política. uhum, Eu aprendi isso com meu pai. Ele falou assim, duas coisas. Ele me pediu, ó, vou falar aqui, nunca fumar, nunca fumar, é uma coisa que realmente nunca aconteceu, e nunca entrar na política. Ele falava, para ajudar as pessoas não precisa entrar na política. E o homem, ele é vaidoso, a gente é vaidoso de querer, assim, dar uma parecida, né, mas eu aceitei esse lugar há anos. Então para mim hoje não tem problema nenhum, a pessoa me chama para ser alguma coisa assim, nem não é comigo. E de verdade, é uma pena, que os pais e é um fato, eu como mãe, te garanto que também não ia ficar orgulhosa de um envolvimento na política, e é uma pena que a nossa comunidade, a classe política tenha decaído tanto que seja uma posição que é vista assim, né. É uma pena porque é fundamental para a constituição do estado e para melhorar, sabe, a sociedade como um todo, mas infelizmente acho que Eu tem uns 4.000 anos, uns 2.000 anos eu que tem decaído? é complicado. Eu não sou contra os políticos, eu só não vou escolher essa posição para eu estar, entende? Porque a gente tem contato com os políticos e homens sérios, porém é uma posição que eu escolhi não estar. O Mantena é um grande exemplo de apolítico o Mantena. Uhum. Ali não quero saber se você é de esquerda, de direita, você é um voluntário, você faz acontecer. O problema da política é que depois que você entra na política, a disputa pelo poder pode colocar as pessoas em segundo plano. Às vezes você tem, por exemplo, tem um projeto de lei lá que você concorda com ele, mas seu partido não concorda. Aí você vota naquele projeto de lei com um não, porque o seu partido não concorda, mas você concorda, mas se você aprovar, o outro partido é que vai levar o crédito. Aí já não é sobre as pessoas mais. Então eu prefiro ficar numa posição que eu não tenho que lidar com isso. Sim, e também é uma questão de liberdade, né. É, ué, é a liberdade. Então, essa palavra é muito boa.
Então, assim, você tem a liberdade de ajudar quem você quer, você não, né, você é independente de política, vamos De aqui mudar, não, é, eu estava dessa forma, mas agora eu é, aprendi isso, eu vou para esse vou lado. mudar. Com o passar dos anos, você vai ficando. Antigamente, quando eu votei a primeira vez, eu acho que eu votei com 16, 17 anos, né? Quem não quer, né? Votar a primeira vez assim que você pode. Eu votei e eu achava um absurdo uma pessoa que não falava, eu não vou lá votar. Hoje eu já entendo aquela pessoa. Como pode? Então, dos 16 aí, passaram-se aí 17 anos, eu já tenho uma opinião diferente. É o direito dela não votar. Ela tem uma posição, pronto. É a posição dela, você tem que respeitar. Então, toda vez que você tira essa liberdade da pessoa, dela de escolha, ah, você vota na esquerda, mas como assim você vota na esquerda? Rapaz, o voto é dele. Ele vota quem ele quiser. E se ele não quiser votar, vai lá e justifica e não vota. Você vota no candidato que você quer. Quem diz que você é melhor que o outro? Quem diz que você é o dono da verdade e o outro não? Então, assim, eu tenho amigos que votam na esquerda e tem amigos que votam na direita. Eu não posso deixar de ser amigo desse povo. Como que faz? Você vai, porque agora igual eu te disse, né, aquilo mata, né? Você tem uma pizzaria, vende pizza. Você pergunta pra quem se o cara é de direita ou esquerda antes de comprar sua pizza. Ah, Você, não. né? Você quer vender a pizza, não importa quem vai levar. Então, às vezes a gente fica nessa disputa, porque toda vez que você politiza alguma coisa, não sei se é essa a palavra, que a conversa se torna política, não é sobre pessoas mais. Não é, eu te garanto que não é. Aí vira disputa de poder, é uma coisa que não me interessa. Tá bom, ótimo. Uhum. E de razão e de Uhum. discurso realmente, né. Você não vai conseguir convencer aquela pessoa. É raríssimos os casos. Eu não sei se alguém já conseguiu convencer um amigo de esquerda a votar na direita ou da direita a votar na esquerda. Por favor, você está de parabéns. Mas assim, é um tempo que eu falo, não discuta isso, é um tempo perdido. Eu tô levando pra minha vida. Tá bem melhor assim. Sim, tá certo. E nem é assim também realmente para ter um ganho intelectual, para você realmente ouvir o que a pessoa está falando e ser ouvido, nem é por aí, é pela discussão mesmo, puramente, por ganhar uma Ah, discussão. eu fico. Eu As coisas, assim, as pessoas estão muito polarizadas, sabe, assim, eu sou de direita, eu sou de esquerda. Falando assim, você nem sabe nem meu posicionamento político, mas eu tenho. Mas eu acho que não tá sendo conveniente mais. Uhum. Eh, tá passando Eu não sabia que eu ia chegar nessa posição na minha vida, né, que você começa a juventude de uma forma, pá, achando que pá, mas a experiência vai te colocando, diferente. Uhum. Então eu penso que se eu institucionalizar, ajudar pessoas, aí não é a pessoa mais que importa, é a instituição. Então por isso que o Mantena eu aprendo muito no Mantena, que você importa é a pessoa. Eu vou te falar que a gente nunca nem falou, eu nunca nem ouço falar de política lá, é difícil, você nem sabe se a pessoa quem que ela vota, não dá tempo, é tanto problema para resolver. E o que importa é o nome da pessoa, senhor José. Senhor José nasceu lá em Minas Gerais, tá com 50 anos, ou tá passando por isso, por isso, por isso. Dona Maria, é isso, e se a Dona Maria votou, o José votou, eu não, não dá, isso não convém, não vem ao caso. Caleb, e fala um pouco sobre o trabalho que você tem feito hoje no Mantena. Sim, ali hoje no Mantena eu estou como um legal advisor, né, sobre a instituição, assim, uns conselhos legais no aspecto institucional, e também a gente ajuda na questão, a pessoa chega, por exemplo, com a demanda mesmo, uma pergunta, a gente tenta responder aquela pergunta jurídica para ela da melhor forma possível. E o Mantena hoje há uns serviços hoje o Mantena é uma agência credenciada pela imigração, que ela pode fazer alguns serviços legais, sabe, de imigração. Então, há pessoas que fazem isso lá, pessoas credenciadas pela imigração. Então, Pela imigração americana. americanas, são a Mantena hoje é uma instituição acreditada pela imigração americana, esqueci o nome do distrito aqui agora, mas é como se fosse a Corte Suprema da Imigração. Já tem 2 anos que o Mantena tem esse credenciamento e está desenvolvendo nessa área, então se a pessoa tem uma pergunta jurídica e ela vai lá, ela tem advogados, outros advogados envolvidos e também paralegals com muita experiência para ajudar. Sim. E na sua carreira aqui,
qual vai ser o próximo passo? Como você vai se posicionar? Já sabemos que você vai passar por imigração, direito de família, um pouco do criminal, mas como vai ser esse começo? Qual o seu planejamento? Olha, eu penso que eu vou andar muito próximo da Mantena. Eu tenho sentido isso porque a gente aprende muito naquela instituição. Por mais que eu deva ter um escritório de advocacia, às vezes com meu nome, né, e tudo mais, mas eu penso que eu vou ter uma relação muito próxima com a Mantena, porque tem outros, né, a gente acaba envolvendo o Mantena assim, trabalha em todas as vertentes da pessoa, então, documento, do nascimento daquela criança, a envio de um corpo para o Brasil, o Mantena está envolvido. Então é muito nossa, o Mantena realmente está em tudo, assim, em todas as áreas da vida da pessoa, do imigrante aqui. Então eu acho que eu vou andar muito próximo com a organização. E eu tenho também vontade de andar próximo com outras organizações que andam próximo com a Mantena, né, de violência doméstica, né, tem outras organizações que têm, assim, lutam, né, por interesses específicos que a gente pode ajudar de alguma forma. Mas eu penso que, sim, vou trabalhar no setor privado, mas eu sempre estarei próximo ali com a organização. Caleb, e se você pudesse escolher traçar algumas diretrizes, quais seriam as mudanças nas políticas atuais de imigração que você gostaria de ver? Olha, difícil essa pergunta, me colocou como presidente dos Estados Unidos aqui, mas eu vou ser bem realista. Abrir as fronteiras da forma que as fronteiras hoje se encontram, está criando um problema social muito grande para os Estados Unidos. Porque essa imigração desenfreada, ela vai trazer problemas para as famílias, sabe? As pessoas chegam. Primeiro é o coiote. A pessoa vem para os Estados Unidos pagando coiote, a pessoa não tem esse dinheiro, ela chega aqui e se submete a várias situações para conseguir pagar isso. Antigamente, assim, na imigração anterior a essa, a pessoa não vinha com família. Ela atravessava a imigração, assim, ilegal, né, pela fronteira. Ela vinha ela vinha para os Estados Unidos, passando pela fronteira, ela mesma, ela não trazia nem mulher, nem menino, nem nada. Hoje a gente vê as famílias, Se se arriscando. arriscando pela fronteira e uma situação tão de ontem, vou contar de ontem, só para vocês saberem. Uma família de Nicarágua atravessou a fronteira e o filho de 10 anos morreu aqui nos Estados Unidos. Quando eu vi aquele pai, é uma dor que não tem medida, não tem como você falar qual é a medida que esse pai tá sofrendo agora. Não tem. Então, assim, esses tipos de casos estão acontecendo e tantos outros. Olha, a pessoa quando imigra para os Estados Unidos de forma legal, ela não entra aqui pela um ônibus com cartão todo bonitinho, não. Ela tá pagando coiote, tráfico humano. Então, como que eu abro a fronteira para as pessoas entrarem, e eu já sei o jeito que essas pessoas estão entrando, e eu ciente de que violação à mulher está acontecendo, violações a crianças estão acontecendo. Eu tô lá agora com aquele coiote, com aquela família, para eu garantir que aquela família não está sendo violada, de alguma forma? Não. Então como que eu abro a fronteira, mas não crio o caminho seguro para ela entrar? Então, o problema da fronteira aberta, do jeito que está, não é você não desejando as pessoas não entrarem aqui só porque você já está aqui dentro. Mas sabendo dos problemas que isso está causando, você não pode admitir que isso continue a acontecer. Então, aí quando uma criança morre, fica mais evidente, né, assim, quando uma criança morre, aí: "Ué, mas espera aí, tem um trem errado aqui, ó, como assim tá morrendo?" Porque você não morre de fazer o bem, você não tá morrendo de uma pessoa fazer o bem pra você, tem um mal acontecendo aqui, há um problema aqui. Então, eu já assisti vídeo de pessoas sendo torturadas na fronteira, porque o coiote de um certo país não passou o dinheiro para aquele coiote que está lá, e as pessoas amarradas, com a mão para trás, sendo torturadas, assim, peladas, as pessoas sendo torturadas. Como que eu vou falar que isso é correto? Agora, tem que criar um mecanismo
Ok, se você quer, vão abrir as fronteiras para receber os imigrantes. Não, você tem que dar então a condição para essas pessoas entrarem. Como que a gente vai, a gente não sabe o que está acontecendo com essas pessoas, então para mim isso está errado. E também, uma vez estando aqui, já que também teve, por mais que a pessoa tenha se arriscado voluntariamente, mas não interessa, ela entrou. Tem também uma participação, na omissão que seja, por parte do governo também, não? Então tem que criar condições para que se estabeleça de alguma forma. Olha, como que você, isso aí já nem é opinião de advogado nem nada, né, assim, a pessoa humana, como que você abre a porteira lá da sua fazenda e quer que as pessoas entrem, mas a pessoa as pessoas estão sem braço, sem perna, estão morrendo pelo caminho, e outras pessoas se beneficiando daquilo. Como que você não olha isso? Então, assim, não tá do jeito que tá, não tá legal. Então, se é realmente intenção dos Estados Unidos trazer imigrantes, criar um mecanismo então mais simples deles entrarem, mas que não precisasse passar por isso. Eu pergunto à pessoa que está aí, um pai de família que coloca a família dele para se submeter a essa viagem, ele não tem certeza que vai dar certo. Eu tenho certeza que no fundo, por mais que seja um sistema assim, não, foi pessoas tal, com os melhores contatos, ele não tem certeza se pode acontecer alguma coisa com a esposa dele. Ele não tem certeza. Como que você fala que isso é uma coisa boa para o país, trazendo as pessoas nessas condições? Eu não vejo. Então, para mim, eu não sou assim, não tenho uma resposta de como seria uma resposta melhor, né, para resolver o problema do imigrante, mas do jeito que está hoje, a gente tem um problema sério com essa abertura das fronteiras do sul. Então, voltando aqui à pergunta um pouco, uma mudança, qual a principal mudança que você gostaria de ver nas políticas de imigração, sendo você um advogado que vai trabalhar com Ó, imigrante, seria já nessa questão da fronteira? olha, a fronteira é um problema sério, um problema social sério. Eu penso que, você sabe, um direito de trabalhar legalmente aqui nos Estados Unidos seria, eu acho, o maior direito. A pessoa que entra e tem um permit de trabalho. Se eu fosse pensar num direito maior, que fosse, às vezes, a pessoa visitar o país, quer o green card para visitar o país e tal, ir e voltar, tudo bem, é um direito ok, um direito muito bom. Mas o direito de você trabalhar legalmente no país, eu acho que é o maior direito. A pessoa não veio para trabalhar? Então ela se submete a trabalhar de forma ilegal, ela não tem certos direitos que a pessoa que é legalizada tem, Embora tenha os deveres. embora tenha os deveres. Então, assim, até pouco tempo a pessoa não poderia tirar uma carteira de motorista, olha só do que a gente está falando, a pessoa mora no estado de New Jersey com a carteira de qualquer outro estado que não seja daqui, morava, né. Então a pessoa não poderia trabalhar, não tinha um documento oficial americano do estado que ela morava, porque não tinha esse direito. Então agora a gente já tem no New Jersey foi o primeiro, aí Massachusetts agora também, então já viabilizando, por quê? Gente, o imigrante não está trabalhando, então por que que ele não pode ter o direito de trabalhar? Esse para mim é o maior direito que eu penso que seria, assim, bom e prosperaria esse país ainda mais, Sim, prosperaria ainda mais. sim. Porque é uma realidade também, né, que o imigrante trabalha. É até uma hipocrisia não dar uma autorização de trabalho. E o imigrante teria mais segurança para não receber só em cash, para não guardar o dinheiro, na caixinha, no banco, sem ser na conta no banco, é num cofre no banco pessoal, né. Eh Aumentaria a arrecadação com certeza. Sim, assim, eu não sei responder pelos aspectos, assim, técnicos, de como os governadores, as pessoas que governam esse país, os secretários, assim, as pessoas dos ministérios aí da economia, da fazenda americana, como eles veem isso. Mas uma pessoa que tem a oportunidade de trabalhar de forma legal, ela vai de forma legal, com os incentivos que toda pessoa que tem no país já, essa pessoa vai prosperar muito mais do que ela se ela tivesse na informalidade ou numa coisa que não poderia crescer.
Então eu penso que o país poderia ainda estar prosperando muito mais se as pessoas, já que estão aqui, trabalhassem de forma legal. Você tendo passado nessa prova difícil do bar e sabendo que tem muitos advogados que estão aqui nos Estados Unidos tentando brasileiros, o que você diria para essas pessoas que estão nesse processo de estudar para fazer essa prova difícil? Sim, que vai dar certo é a primeira coisa. Ué, tem que continuar. Eu já dei alguns lectures para algumas pessoas que me procuraram para estratégias Uhum. de como passar nessa prova e tal. Mas assim, em 1 minuto é impossível você falar o que realmente essa pessoa precisa para fazer, assim, de questões mais técnicas da prova. Porém, essa prova ela tem um certo limite de conhecimento. Um dia você vai ultrapassar esse limite, é isso que eu falaria para eles. Então, se a pessoa está estudando são 14 matérias, então não são 1000. Não são infinitas matérias. Então, um dia, cedo ou tarde, você irá passar nessa prova. Em o mais eu não você olha, eu admiro mais uma pessoa que demorou 6 vezes para passar nessa prova, do que a que passou de primeira. Porque há coisas na vida que para um é mais, assim, mais fácil mesmo que para outros. A vitória daquele que custou muito mais tem outro significado. Então eu acho que o mais difícil dessa prova é o fator psicológico, de você ter recebido uma negativa, não passei, oh meu Deus, e agora? E você levar como se isso fosse uma coisa eterna. Não. Então você deve continuar estudando e que você, um dia essas 14 matérias, você vai dominar essas 14 matérias. O grande desafio, essa prova ela é assim, ela é um desafio enorme, porque o dinheiro que você investe nela também é muito alto. Porque o tempo não é dinheiro, e o tempo na América é muito mais dinheiro. Então a pessoa tem que deixar de trabalhar, ela tem responsabilidades em casa, é muito complicado. Mas por isso que eu falo, o apoio eu nem vejo que o aspecto técnico da prova nem é o mais difícil, eu acho, para essa prova. Eu penso é você ter alguém que vai aqui na América, poxa, igual uma pessoa que é sozinha, uma mãe que tem um filho e quer passar nessa prova. Como que essa mãe vai deixar de trabalhar para deixar de trabalhar só para estudar e ela tem que sustentar o filho. E ela tem que levar esse menino à escola, nas atividades lá de luta, ou na atividade extracurriculares, e o menino passou mal, leva no médico. Como que essa mulher vai conseguir? O desafio dela é muito maior do que foi o meu, não tem nem comparação. Então, não é o aspecto da prova, técnico da prova, que vai ser a maior dificuldade. A maior dificuldade é a pessoa ter o tempo para estudar para essa prova. Então, eu acredito que e depois dela ter investido, às vezes, 1, 2 vezes, vamos pensar nessa mãe solteira, por exemplo, ela fala: "Poxa, não dá para mim", porque não é sobre a dificuldade da prova, ela não tem o tempo. Então eu penso que se você colocar o tempo, você vai passar. Se você tiver esse tempo, que a coisa esse tempo você tem que ter para estudar para a prova, você vai passar. Sim, muito bem colocado, muito generoso da sua parte. Sim, E é verdade. é. Caleb, e não é raro encontrar imigrantes que não procuram um advogado, muitas vezes preocupado com os custos, pensam, ai, não dou conta de pagar, é muito caro. O que você diz sobre isso? Olha, realmente é uma boa pergunta, muito obrigado. Advogado aqui nos Estados Unidos não é barato, não é barato. Porque a hora desse profissional é cara. Então, assim, eu acho que, salvo me engano, a hora do advogado começa aí $200, 150, 250, 350. Então, é caro um advogado. Porém, também, há vários mecanismos do governo para que essa pessoa não precise necessariamente ter um advogado. Por exemplo, no criminal a gente tem um defensor público, como no Brasil, nos Estados Unidos também tem. Agora, se você tem uma causa criminal, obrigatoriamente você terá um advogado. Porque se você não tem essas condições, você já se qualifica automaticamente para ter um defensor público. As causas cíveis, como um contrato, alguma cobrança, você não tem o benefício do advogado público, defensor público. Porém,
quando você vai entrando, direito de família, você começa a ver que tem organizações do governo e também tem programas do governo que, que você pode fazer uma aplicação se você se qualifica dentro daquela perfil, né, de pessoa, geralmente com a renda, eles têm os critérios que eles vão determinar se você se qualifica para aquilo, para que você possa ter um advogado para aquela causa. Mas respondendo, o advogado aqui é caro. Mas eu aconselho as pessoas a pagar uma consulta de um advogado. Sempre quando elas estiverem, assim, numa situação, de dúvida da situação que ela está, porque a gente paga para tanta coisa. Então, a gente pode investir numa hora de um advogado para você saber a sua consulta, o que você precisa naquele momento. Porém, também eu sei que tem pessoas que não têm dinheiro nenhum. E aí, a gente tem que ir atrás das instituições por exemplo, o Mantena, que tem um conselho legal lá por imigração, e eles têm contato com outras pessoas. Então, aí quando eu vejo que as instituições, aqui nos Estados Unidos, o terceiro setor é muito forte. Então, assim, ir na prefeitura, olha, vai na prefeitura, eu preciso de ou no fórum, né? Vai no fórum onde que eles vão te indicar. Olha, eu não tenho condição de ter advogado. Lá mesmo eles já vão te dar o nome das organizações que, se você se qualificar, ali você tem o direito ao advogado, a um conselho legal e tudo mais. Mas respondendo, é caro mesmo, e eu tenho ciência que tem gente que não tem condições de pagar nenhuma consulta, nem $100, $150 para um advogado. Então ela vai recorrer o quê? Ao governo ou às instituições aí do terceiro setor, que são as non-profits, né? As Uhum. ONGs. E que, graças a Deus, nós temos na nossa comunidade, tem uma antena, não é isso? Tem uma antena, assim, eu desconheço uma instituição brasileira como uma antena. Graças a Deus nós temos uma antena e que nós tenhamos mais mantenas, né, outras organizações, porque há uma necessidade de você ajudar mesmo, há uma necessidade, assim, enorme. Então as pessoas, não só a mantena, se você tem aí no seu coração de ajudar, assim, procure uma instituição para você já ser um voluntário, né, independente de ser brasileiro ou não. Eu vejo as igrejas também, o papel da igreja nos Estados Unidos, das igrejas nos Estados Unidos, de imigrante, elas têm um papel diferente do que a igreja que a gente deixou no Brasil. Aqui a Uhum. igreja ela é bem assim, ela ajuda muito a atender essas necessidades das pessoas. Sem as igrejas, realmente aí nós estaríamos numa situação muito pior. Uhum. Então, você se conecta com a igreja, uma pessoa precisa de uma cesta básica, você vai dar, uma pessoa precisa de uma experiência, tirar uma carteira de motorista. Às vezes você pensa que não pode ajudar, não tem o que ensinar para a pessoa, você tem. Você já tirou sua carteira de motorista, sabe como que faz, os documentos que precisa, você ajuda essa pessoa. Essa pessoa não fala inglês, ou você fala, não, eu vou te levar lá e vou ter certeza que você vai estar naquele lugar no momento correto. Às vezes é o primeiro trabalho dessa pessoa. Então, a gente tem um dever aí e pode ajudar não só, né, os advogados, tem a área de saúde também que a gente precisa de mais brasileiros, profissionais brasileiros nas áreas de saúde, a gente precisa. Mas lembrando que essas pessoas que sejam profissionais, elas realmente pensem no brasileiro ou no imigrante, o latino, quem quer que seja honesta com essa pessoa. Eu acho que esse é o fator determinante. E Caleb, só para a gente finalizar, saindo um pouco do contexto de advogado, Sim. eh, pensando em comunidade mesmo, né, em sociedade aqui, em gente, que é o que você falou o tempo todo. Se eu tivesse que resumir nossa entrevista em 2 palavras, seria Deus e gente. É, isso mesmo. Eh, qual qual seria um passo ou uma comunidade brasileira do futuro, uma mudança que você gostaria de ver? Nossa, tem perguntas que tem que dar uma respirada, né, para responder. Eu acho, a gente vai voltar a falar de pessoas, né? Uhum. A coisa que mais me chateia nos Estados Unidos é ver um brasileiro se dando bem pelas custas do outro. Eu acho que essa é a coisa que me deixa mais chateado, revoltado. Muitas vezes, exatamente em cima da vulnerabilidade da ignorância do outro, não? Sim, Ignorância no sentido de informação mesmo. sim, promessas de trabalho, promessas de salário que não se cumpriram.
essa é uma injustiça, e Deus está vendo essas coisas, não adianta você achar que não. Então, e quando é porque até Jesus falou isso num texto, né, que ele fala assim: "Eu entendo o de fora se aproveitar da gente, mas o nosso povo se aproveitar do nosso povo", ele falou: "Isso eu não entendo". Tem uma passagem lá sobre isso. Então, assim, quando eu vejo que por que aquele brasileiro mais experiente, mas numa posição de superioridade, aproveitando de outro brasileiro, porque ele vai se justificar da forma que ele quiser, enfim. Então, isso me revolta, sabe. Então é uma coisa, eu acho que se só isso mudasse, dos casos que a gente já vê, s isso seria, assim, algo lindo. É isso. Sejamos nós essa mudança. É isso mesmo, seja eu essa mudança, né, às vezes por isso que eu gosto muito da honestidade, você não prometer uma coisa que você não vai cumprir, né, começa da gente, mas, o brasileiro, o imigrante, né, a gente pode até pegar um imigrante aproveitando de outro imigrante, porque agora o imigrante que já está aqui há muitos anos está numa posição de superioridade, agora é a chance dele, né, de ser O o opressor. opressor. Então assim, eh, eu tenho as pessoas me ensinam muito, olha, esse rapaz, ele falou comigo: "Caleb, tava ali rapaz, arrumei até um trabalho para o cara, pra ganhar mais que eu". Falei: "Mas por que pra ele ganhar mais que você?". "Não, eu tô aqui sozinho, eu pago no quarto $800, por exemplo, e ele veio com a família dele, e ele tem que pagar um aluguel de $1.800. Ele precisa ganhar mais que eu, então eu passei o serviço pra ele, eu vou ficar com o meu aqui mesmo". Isso emociona, não? Eu ouvi isso de uma pessoa que a família dele tá toda no Brasil, ele é um homem simples, não tem estudo. Então, esse tipo de coisa que eu ouço é que me dá o gás e que eu acredito. É possível, É não? possível, então assim, o normal é você achar que porque ele falou comigo: "No final das contas, Caleb, eu ganho mais que ele, minha despesa é muito menor". E é verdade. E ele preferiu passar a oportunidade para aquela pessoa que tinha chegado na América, por exemplo, ele demorou chegar aos $20 a hora. Ele colocou esse rapaz na posição dos 22 a hora, mais que ele, e ele ficou na dos 20, e ele não chegou ganhando 20, chegou chegando 15, e ele colocou o cara que chegou ontem para ganhar 22 por quê? Ele precisa mais. Então, tá vendo? Como que a gente não aprende com o povo? Aprende o tempo todo. É isso aí, tem esperança. Acho muito bom. Pessoal, eu falei com o Caleb, foi muito interessante, profundo, emocionante a É, entrevista. Muito obrigada, Caleb, te desejo muito sucesso eu que e agradeço. vai ser bonito ver daqui um tempo como tem sido a sua evolução e o seu engajamento na comunidade e o bem que tem feito, espero. Amém. Então, é isso. Responsabilidade, né, que você já me passou agora. Mas, a escola foi boa, a escola foi boa, e é isso mesmo, não tenho o que dizer, é só agradecer a Deus mesmo e fazer o bem, é isso aí. Isso aí. A gente se vê. Sua história de vida importa.